Vou fazer um vídeo agora para Escopés e atualidades. Eu vou falar desse conflito recente, que ainda vai fazer um mês, né? Da guerra entre Israel e o Hamas, né? A guerra de Israel, ou guerra Israelo-Palestina, ou guerra Israel-Hamas, né? É um conflito atual, né? Que foi iniciado no dia 7 de outubro desse ano, né? De 2023, que envolveu o grupo terrorista Hamas, que foi criado em 87, né? Na época da primeira intifada. E, e aí ele atacou de surpresa, né? O Israel, nem o Mossad conseguiu perceber o ataque, né? Do Hamas. E houve muitos mortos, sequestros de pessoas, né? Quando começou esse conflito, estava tendo até uma rave na fronteira de Israel, né? Com a faixa de Gaza. Teve o caso daquela turista alemã que morreu, né? Que foi sequestrada de 30 anos, outra de 22, né? A de 30 morreu, deixaram ela nua, depois puseram o cadáver, o corpo dela, né? Tipo, num poste e muitas pessoas foram sequestradas. E o Hamas, né? Ele ganhou um bom dinheiro com 25 milhões de reais da Alemanha e dos Estados Unidos, que era para comprar mantimentos, né? Alimentos, mas ele usou todo esse dinheiro para compra de armamentos, né? Então aí esses países não deram mais dinheiro para eles, né? E também descobriu-se uma rede de túneis, né? Com 1.300 túneis, né? Inclusive tem um hospital de Shifa, né? Descobriu que era o centro de comando lá embaixo, nos hospitais, né? Então, o Hamas, ele falaram na época, né, que tinha assassinato de 40 bebês, né, tudo mais do Hamas, né? Colocaram imagens, né, do Hamas sequestrando crianças e colocando em jaulas. Aí depois o pessoal desmistificou, falou que era fake news. Aí, inclusive, agora por um tempo, né? Agora os Estados Unidos voltou a querer ajudar a Ucrânia, mas no início do conflito, o Joe Biden quis parar um pouco de ajudar financeiramente na guerra da Ucrânia. Agora eles estão tentando levantar, acho, 75, 77 bilhões de dólares, né? Ou como 385 bilhões de reais para ajudar a Ucrânia, mas inicialmente eles priorizaram, né, essa guerra entre o Hamas e a Israel, né? E chegaram até a enviar 2 porta-aviões do Oriente Médio, caso Israel, desculpa, caso o Irã, é, a Síria, apoiada pela Rússia, e o Hezbollah, que é esse grupo terrorista lá do Líbano, né? E atacassem simultaneamente, né, a Israel, né? Então eles enviaram 2 porta-aviões, né? Então é uma guerra que não há data para acabar, né? Como todos sabem, né? Vem esse conflito, né? Ele ocorreu desde 48, né? Porque primeiro teve o Império Otomano, né? Aí os próprios britânicos prometeram território para ambos os lados, tanto para os árabes palestinos quanto para os judeus, né? Os povos judeus, né? Então, eles acabaram só cumprindo a promessa para os judeus, né? Então, em 48, né, que eles chamaram de Al-Nakba, ou como a tragédia, né, em português, né? Ou a desgraça, uma coisa assim, traduzindo, né? Quando houve a criação do Estado de Israel, né, nos anos 30. Como curiosidade, acho que a Liga das Nações tentou criar o Estado de Israel na ilha de Madagascar, mas os judeus rejeitaram tal proposta, tal ideia, porque eles queriam criar onde é a Palestina, né? Porque, segundo eles, são terras ancestrais, né? Dos povos judeus, né? Dos judeus. Então, essa história aí já se estende desde 1896 com Theodor Herzl, né? Com a criação do movimento do sionismo, né? Então, já é uma ideia meio, um pouco nova. Então, essa guerra se estende desde 48 e houve muitas guerras, Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, né? Então, Israel sempre venceu todas elas, né?
Em 2000 teve a segunda intifada, e agora essa também chamada, né, essa guerra chama de terceira intifada, né, essa guerra que começou agora em 7 de outubro desse ano, né, então é uma guerra, né, que agora os caras não querem dar o cessar-fogo, né, fazer assim, negociações de paz com Israel, né, porque eles dizem que o Hamas daqui a alguns anos pode voltar a atacar Israel, então eles não querem fazer mais negociações. Inclusive teve um parlamentar judeu que tentou falar que no Knesset, que é o parlamento de Israel, em usar bombas atômicas. Israel tem o único país do Oriente Médio que tem bombas atômicas e, se não me engano, são 90 ogivas nucleares, né? Então, e realmente a situação lá tá complicada, né? Não há trégua na paz, né? Muitos marchas, muitos mortos, né? Hospitais destruídos, cidades, né? E parece que o destino da Palestina daqui a alguns anos, né? Talvez até 2030, não sei, possa desaparecer, né? Porque a Palestina tem a faixa de Gaza, tem a Cisjordânia, onde está o Fatah, né? Que foi criado em 59, e a Jerusalém Oriental, né? Que é a parte mais antiga de Jerusalém, onde estão os templos. Então, é complicado, né? E uma curiosidade é que quem desenhou o mapa de Israel foi o ministro da época do Getúlio, né? O Oswaldo Aranha, né? Então ele estava numa missão diplomática, acho que lá no Oriente Médio, né? Porque ele criou esse mapa, né? Mas realmente só privilegiou mais os judeus, né? Então, esse é o vídeo, né? Não é solução definitiva para esse conflito terminar. Só o tempo dirá, né? Quando vai acabar essa chamada terceira intifada, né? A primeira foi em 87, a segunda em 2000 e a terceira é agora em 2023, né? Então é muito complicado, né?